Olá pessoal, bom dia. Hoje a nossa aula é voltada para a interpretação dos nossos exercícios que eu deixei ontem para vocês fazerem, ok? Então, abram o livro de vocês na página 61, do exercício 7 ao exercício 11. O exercício 7 ele está pedindo para vocês fazerem as transformações das grandezas. E uma das transformações que a gente deve fazer é transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, abra o livro de vocês e vamos lá fazer essa transformação. É claro que tem várias outras para vocês fazerem, ok? Da questão A, questão F, eu vou fazer uma com vocês porque creio que seja a primeira que a gente vai fazer sobre esse conteúdo. A questão 7, ele está pedindo para você transformar 72 km por hora em metros por segundo. Para a gente fazer isso, existe uma regrinha. Essa regrinha nos diz que de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide quilômetros por hora para metros por segundo, a gente vai dividir por 3,6, certo? E ao inverso, a gente vai fazer o quê? Multiplicar por 3,6, correto? Então, 72 km por hora para metros por segundo, a gente faz o quê? Divide por 3,6 e a resposta é igual a quanto? 20 metros por segundo, ok? No começo do nosso bimestre, lembra que a gente fez alguns exercícios de transformações? Então retorna lá aquela tabelinha e faça essas transformações, ok? No exercício 8 ele pede, uma pessoa caminha uma distância de 20 metros e um tempo de 10 segundos. Qual sua velocidade? Lembra, para a gente calcular a velocidade média, no exercício 8, a gente precisa da variação do espaço dividido pela variação do tempo. Olhando o exercício, qual foi a distância que ele percorreu? 20 metros, ok? E qual o tempo? 10 segundos. Fazendo essa transformação, essa equação, o que nós temos? Ok? Então vocês irão fazer essa resolução. Se você está com dúvida, essa aula é somente para interpretação. Ok? Então vamos lá para a questão 9. A questão 9, ela pede, uma distância de um atleta de futebol percorre durante uma partida em média de 12 km para homens e 10 km para as mulheres. As velocidades médias para os homens e mulheres no decorrer de 90 minutos em um jogo de futebol são respectivamente. Ou seja, você vai ter que calcular a velocidade média para o homem e a velocidade média para a mulher. Então são dois cálculos, tá certo? Então, separando as informações do texto, o que nós teremos? A distância para homens é de 12 km, certo? E a distância para mulheres é de quantos quilômetros? 10 km. Qual que é o tempo da partida de futebol? ΔT é igual a 90 minutos. Certo? ΔT é igual a 90 minutos. Só que tem um porém. Se eu olhar as minhas alternativas, eu vou encontrar quilômetros por hora. Certo? É igual aqui, ó, quilômetros por hora. Eu não tenho quilômetros por minutos. O que eu tenho que fazer? Transformar os minutos em horas. Como que eu faço? É só fazer uma regrinha dividindo por 60. Ok? Que é igual a quanto? 1,5 hora. Agora sim eu posso fazer a conversão. Velocidade média é igual a variação do espaço pela variação do tempo. Quem é a variação do espaço para o homem? 12. Quem é o tempo? 1,5. Velocidade média, variação do espaço pela variação do tempo, né? A mesma equação. A variação do espaço, 10. E o tempo? 1,5. Então agora vocês façam a resolução que você vai encontrar certinho qual que é a resolução. Vamos lá agora para o 10 e para o 11. Pessoal, no exercício 10 é um exercício que requer um pouquinho de atenção porque ele tem várias informações. Então a dica que dou para vocês, vão separando as informações do texto e fica mais fácil de você visualizar o que o problema que é de você. Então ele fala assim, uma família resolve fazer uma viagem de carro, eles saem às 8 horas. Então o tempo de partida, que a gente chama de T0, é 8 horas. Ok?
param por 1 hora para almoçar e chegam às 15 horas. Então, o seu ΔT vai ser igual a quanto? 15 horas, seu tempo final, ok? Ele saiu às 8 e chegou às 15 horas em seu destino. Após percorrer 504 quilômetros, certo? Qual a velocidade média do sistema internacional em que eles realizam a viagem? Então, o que a gente vai ter? Qual foi a variação de espaço? ΔT é igual a T0 menos T inicial. ΔT vai ser quanto? Qual o tempo final? 15 horas. O tempo inicial? 8 horas. Então, ΔT é igual a quanto? 7 horas. Então, eles gastaram 7 horas durante a viagem. E o ΔS, 504. Velocidade média é igual a ΔS por ΔT. Velocidade média vai ser o quê? A 504 dividido por quanto? Por 7. Só que essa resposta aqui que vocês vão encontrar vai ser o quê? 504, qual a unidade de medida? Quilômetros, tá ok? E o tempo está em horas. Então, meu resultado aqui vai ser em quilômetros por hora, certo? Só que o exercício está querendo em metros por segundos. Então, o que você vai fazer? Dividir por 3,6 e assim você chega na resolução. Façam aí e me passem o que vocês entenderam, tá? Agora vamos para o exercício de número 11. Então, pessoal, agora no exercício 11, da mesma forma que a gente resolveu o exercício 10, a gente vai resolver ele lendo o exercício e já tirando as informações do texto. O texto ele fala assim, olhando lá no finalzinho do exercício 11, pede: a velocidade média escalar em km por hora deve ser desenvolvida por um veículo para que ele cumpra o percurso no tempo previsto pelo aplicativo é mais próximo de. Olha só, olhando o nosso gráfico, a gente vai ver que o menor percurso é dado pelo tempo menor também, né? 2 horas e 50. Olha, por esse percurso o tempo é 3 horas. Por esse percurso o tempo é 2 horas e 50 minutos. A distância vai ser a mesma. Então, a distância entre as duas cidades é de 203 quilômetros. Tá? A distância não muda. O que vai mudar é o tempo. ΔT é igual a 2 horas e 50 minutos. Como você é esperto, você já sabe, o que a gente vai ter que transformar agora? Os 50 minutos. Então, só basta a gente pegar 50 e dividir por 60. Tá bom? De minutos para horas, a gente divide por 60, ok? Então, vamos lá. 50 dividido por 60 é igual a 0,83. Então, nosso ΔT vai ser o quê? 2,83 horas. Beleza? Por que a gente transformou? Porque eu não posso dividir quilômetros por minutos. Eu só posso dividir quilômetros por hora. Ok? Então, vamos lá agora. Substituir na equação. Velocidade média é igual a variação do espaço pela variação do tempo. Qual é o nosso espaço? 203. Qual que é o nosso tempo? 2,83. Beleza? Então, resolvam aí e acham a alternativa correta. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se atente para as atividades que eu deixei para vocês hoje, tá bom? Lá nas mensagens do Positivo On. E lembre-se, as atividades agora serão entregues não pelas mensagens igual vocês estavam fazendo, mas sim pelo campo das atividades, ok? É uma forma diferente que eu encontrei e que eu terei um controle melhor. Pessoal, até a nossa próxima aula e aguarde as informações, porque essa semana eu creio que eu irei fazer uma live com vocês na sexta-feira, tá? Então aguarde as informações que eu irei passar para vocês pelo Positivo On. E lembrando, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Até a próxima aula, tchau!